Capítulo 8. A armadura de Deus. É o ano 62 depois de Cristo, e os romanos prenderam o apóstolo Paulo outra vez. A cena é sombria, sem ventilação ou ar fresco em sua cela. A prisão é quente e insuportavelmente úmida. O fedor de digitos humanos impregna a atmosfera. O peso dos grilhões de ferro que prendem as mãos e os pés de Paulo fadiga o corpo frágil deste velho homem. A forte segurança proíbe lâminas, deixando cabelos e barba do prisioneiro crescer despenteado e emaranhado. Na cela sem janelas prevalece a escuridão, e eventualmente os olhos de Paulo se ajustam o suficiente para com dor conseguir escrever 4 cartas que serão depois chamadas de epístolas da prisão. Há pouca visitação neste buraco aparentemente esquecido por Deus, exceto pela presença intimidadora dos guardas romanos que sem piedade espiam dentro das celas para checar os prisioneiros. De modo estranho, estas sentinelas adversárias se tornam um contraste bem-vindo às vidas dos prisioneiros, enquanto essas almas solitárias lutam com seu destino e aguardam sua sentença dos impiedosos magistrados romanos. Foi aqui que o grande apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Efésios. Em um belíssimo contraste com sua condição empobrecida, ele escreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós outros graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:1-4. Sua mensagem é clara: vocês podem prender meu corpo, algemar meus membros e restringir minhas visitas, mas não podem encarcerar minha alegria, acorrentar minhas bênçãos nem roubar minha herança. Muitas pessoas, vivendo no conforto aconchegante do século XXI, algo que era alheio a reis há apenas 100 anos, reclamam de sua dura situação. Elas deixam de reconhecer que seu assento celestial vindouro suplanta suas circunstâncias terrenas. Veja Efésios 2:6. Tenho um amigo muito rico que, muitos anos atrás, estava passando por uma difícil situação. Seu casamento destruído, o relacionamento com seu único filho tenso e seus negócios em sérios problemas financeiros. Ele ficou tão deprimido com suas circunstâncias que pela primeira vez na vida, decidiu buscar um conselheiro profissional. Depois de muita pesquisa, ele voou metade do país em seu próprio avião para ver um dos psicólogos mais conceituados nos Estados Unidos. Quando sentou no consultório do médico, o conselheiro lhe perguntou: "Por que você veio me ver?" "Meu casamento está com dificuldades, o relacionamento com meu filho em más condições e meus negócios fracassando. Minhas circunstâncias estão me deprimindo", meu amigo respondeu. "Não, a felicidade é um trabalho interno", o psicólogo replicou. Para choque do psicólogo, meu amigo se levantou, foi até sua mesa e preencheu um cheque de $300. O médico disse: "O que você está fazendo? Você está aqui apenas por 5 minutos." "Bem, já obtive aquilo que vim buscar", respondeu. "Pensava que minhas circunstâncias estivessem ditando minha depressão. Agora compreendo que minha situação não determina minha condição interior. Entendo agora que o reino ao meu redor não tem poder sobre o reino dentro de mim. Obrigado por sua ajuda, doutor", meu amigo explicou quando saía do prédio. Ele voou para casa com uma atitude totalmente nova, embora suas circunstâncias externas ficassem sem mudanças ainda por quase 2 anos. As circunstâncias de muitas pessoas determinam suas atitudes. Elas se tornam vítimas impotentes de ações a atitudes de outros. Acreditam de forma errada que sua situação física é sua condição. A verdade é que nem sempre você tem poder sobre o que acontece com você, mas você tem sim, completo controle sobre o que acontece em você. Assentado em lugares celestiais. Em Efésios, Paulo descreve 3 períodos distintos em nossas vidas. Ele usa a postura de sentar, andar e estar de pé como metáfora para representar estes períodos. Nos primeiros dias de encarceramento, Paulo escreveu: "Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus."
Efésios 2, 4, 7. ênfase acrescentada. Gosto muito dos períodos de relaxar, descontrair e beber algo das nossas vidas. O Filho de Deus experimentou esses períodos. Lembra-se quando o Pai lhe disse: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110, 1. Tempos assim me fazem lembrar as palavras de Davi em Salmos 23, 2, 3. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Gostaria de dizer a Deus: Ó Senhor, por favor, faça-me deitar nesses pastos verdes. Submerge-me com tua bondade, afaga-me com teu consolo, extravasa-me com tua magnificência. Sussurra-me tuas doces palavras e beija-me em novas dimensões do teu amor. São nestes momentos maravilhosos na vida que Deus nos ensina sobre seu amor, misericórdia e graça. Chamo esses períodos de a essência é Deus. Nestes momentos, parece que se eu fizer maiores esforços como tentar trabalhar mais, orar por longos períodos ou estudar com mais diligência, isso de certa forma atrapalha as coisas. Sei que estes são momentos em que devo aprender a como descansar em Deus e como confiar nele com minha vida inteira, mas isso quase faz sentir como se Deus estivesse sancionando a preguiça. Permita-me ser claro aqui: eu sei que preguiça não é uma qualidade admirável no reino. Estou apenas tentando descrever a sensação quando estamos em um período de descanso. Nestes momentos, frases que incluem palavras como guerra, armas, lutas ou batalhas parecem irrelevantes. É como relaxar em uma banheira quente enquanto se lê um mistério de assassinato. Estamos tão longe do campo de batalha que se sente mais ficcional do que real. Muitos crentes nunca experimentam primavera em Deus. É quase como se eles nascessem na Antártida, espiritualmente falando, onde é sempre frio e não há primavera. Encontro um denominador comum entre estes congelados escolhidos. Para eles, assentar nas regiões celestiais é uma metáfora poética, uma filosofia intelectual ou um desejo teológico e não uma realidade radical. Somente quando aprendemos a viver de dentro para fora e não de fora para dentro, que somos verdadeiramente livres para experimentar estes períodos. O reino dentro de nós é mais poderoso do que o reino ao nosso redor. Como expliquei com grandes detalhes no meu livro Chuva Abundante. Como podemos transformar o mundo que nos cerca? Temos dupla cidadania. Somos cidadãos do céu e cidadãos da terra. A pergunta é: vivemos da terra em direção ao céu ou vivemos do céu em direção à terra? Quando nosso assento celestial é apenas uma promessa distante, vivemos no modo defensivo o tempo todo. Estamos sempre orando sobre algo que já aconteceu. Orações como: ó Deus, cura meu amigo, ou ó Deus, conserte minhas finanças, ou ó Deus, ajude a restaurar meu relacionamento, são todas orações defensivas. As circunstâncias difíceis de nossa existência provocam estas súplicas, e é importante que oremos sobre qualquer coisa que esteja errada no mundo ao nosso redor. Contudo, quando toda a nossa vida de oração é motivada por circunstâncias negativas que nos cercam, é um sintoma de nossa disposição de assentos. Assentos terrenos criam orações reacionárias. Se sentarmos lá por muito tempo, acabaremos tendo um grande diabo e um pequeno Deus. Por outro lado, quando tomamos nosso lugar correto assentados com Cristo em seu trono celestial, vivemos poderosa, ofensiva e relativamente em paz. Nossas orações se tornam declarações proféticas que dirigem a história. O reino dentro de nós começa a direcionar o mundo ao nosso redor para que não sejamos mais vítimas, mas vitoriosos. É nestes períodos de essência de Deus, assentados, que aprendemos a viver esta realidade radical, andando no alto chamado de Deus. Visualizo o idoso apóstolo Paulo perseverando através das longas e perigosas noites naquele calabouço escuro e úmido. Ele se esforça para andar, seu corpo marcado por espancamentos e apedrejamentos. Atormentado pela dor, o homem velho começa a andar de lá para cá na sua cela, enquanto escreve de modo meticuloso esta frase no pergaminho: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1, ênfase acrescentada. Poderia ser que o grande apóstolo Paulo, com seu corpo enrijecido e fraco, mas sua mente iluminada, recorde as palavras do profeta Abacuque: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Abacuque 3:19. Ou talvez o idoso santo esteja simplesmente inspirado pelo vento de mudança do Espírito Santo ao sentir a temporada mudando.
Seja o que for que Deus usou para acender essas palavras sobre o andar em Paulo, elas se colocam em contraste com as expressões de assentado que ele escreveu apenas alguns dias antes. Os períodos de andar são marcados por nossas iniciativas de colaborar com os propósitos divinos de Deus, para estender as fronteiras do reino na vida de outros. Quando os ventos de mudança sopram sobre nossas vidas, os elementos sopram diferentes atributos de Deus para emergir dentro da nossa personalidade. O tempo de sentar descansando em sua graça passou. Agora é hora do seu poder fluir através de nossos esforços enquanto andamos em seu alto chamado em nossas vidas. Quando entendemos os períodos espirituais de nossas vidas, podemos levantar nossas velas e deixá-lo nos dirigir para as orlas do destino. Entretanto, quando estamos assentados, quando deveríamos andar, isso mina seus caminhos e atrapalha seus propósitos. Moisés experimentou este vento de mudança no livro de Êxodo. Ele registrou dessa forma: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 13 e 15. Compreendeu o que estava acontecendo aqui? Moisés disse ao povo para estar de pé, na versão acima, estar quieto, e ver Deus trabalhar de forma milagrosa. Mas, em essência, Deus disse a Moisés: Pare de choramingar e comece a andar. Tem épocas em nossas vidas que Deus simplesmente se recusa a fazer qualquer coisa por nós a menos que Ele faça conosco. Lá estávamos, deitados em pastos verdes. Aguas tranquilos refrigerando nossos olmos. E Deus diz: O que você está fazendo? Levante-se e comece a andar pelo vale. Com frequência desejo dizer: Ei, Senhor, fostes tu que me fizeste deitar aqui. Tu que dissestes para sentar aqui enquanto tu colocas meus inimigos debaixo dos meus pés. Que atitude nova é essa? No entanto, de muitas maneiras, os períodos de andar são os tempos mais emocionantes. Coisas poderosas acontecem quando Deus está trabalhando em nós para destruir as obras do diabo. Todos os tipos de vitórias normalmente marcam os períodos de andar. Pessoas são curadas ao impormos as mãos sobre elas. Provisões milagrosas ocorrem quando semeamos em seu solo. Casamentos são restaurados através de umas poucas palavras sábias que podem parecer insignificantes. A vitória está no ar e a esperança enche nossos corações. Ficar de pé na presença dos nossos inimigos. Passaram-se várias semanas desde que o grande apóstolo Paulo começou a escrever aos santos de Éfeso. A tarefa penosa tinha causado danos ao idoso estadista enquanto ele, de forma persistente, pressionava suas circunstâncias na prisão romana para escrever sua epístola eterna. Os apóstolos pareciam ter jeito para fugas da prisão. Por volta do ano 44 d.C., Pedro foi liberto de forma sobrenatural de uma prisão de alta segurança em Jerusalém, o que resultou em uma ordem do rei Herodes para executar todos os guardas. Veja Atos 12, 5-19. Paulo e Silas eram famosos por suas fugas da prisão. Anos antes, os apóstolos estavam adorando em uma masmorra, quando de repente, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas da penitenciária se escancararam e todos os grilhões dos prisioneiros caíram. Paulo, por misericórdia, se recusou a sair da prisão para que a vida dos guardas fosse poupada. Atos 16, 25-30. Desta vez, os romanos não queriam correr nenhum risco com seu prisioneiro notório. O rei ordenou um regimento de seus soldados mais leais, bem equipados e cruéis para guardar a cela de Paulo. Embora os prisioneiros estivessem atrás das grades, presos aos grilhões em uma penitenciária reforçada com pedras, todos os guardas estavam totalmente preparados para impedir qualquer plano de fuga. Um dia, quando Paulo espiava pelas aberturas de sua cela, seus olhos foram atraídos para o equipamento dos soldados. Enquanto ele observava as armas e armaduras dos guardas, avaliou seus propósitos distintos e o Espírito Santo começou a falar com ele. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10, 18. ênfase acrescentada. Antes de voltarmos à prisão e avaliarmos a armadura dos guardas romanos, quero que veja algo profundo. Tinha passado várias semanas desde que o apóstolo Paulo começou este livro que agora chamamos Efésios, e o período espiritual tinha mudado de novo. Paulo não está mais falando conosco sobre assentar nos lugares celestiais, nem está nos encorajando a andar em nosso alto chamado. Em vez disso, o encontramos nos exortando a ficar firmes. Ele diz que quando tivermos feito tudo para ficarmos firmes, então precisamos apenas ficar firmes. Estas palavras representam os tempos perigosos quando o alvo de nossa existência cristã é ocupar nosso terreno, não tomar mais território. São dias de guerra espiritual quando os fatos parecem ficção e desejamos que isso fosse apenas um romance e não nossa vida. Posso imaginar que quando o prisioneiro escreveu seus últimos parágrafos do que acredito ser um dos livros mais esclarecedores de sua vida, a resistência demoníaca na cela deve ter aumentado de modo dramático. Uma luta intensa provavelmente se sucedeu enquanto os principados e poderes lutavam contra a própria alma de Paulo. Os versículos finais que concluíram esta grande epístola se distinguem das palavras vitoriosas que emolduraram seus pensamentos iniciais somente semanas antes. Em 6 capítulos curtos, Paulo nos levou do assentar com Cristo em seu trono usando o inimigo como estrado dos pés, para uma luta livre sem limites com os espíritos demoníacos tentando destruir nossas vidas. Acho que algumas passagens paradoxais a respeito do ministério de Cristo demonstram a sensação destes períodos espirituais contrastantes. Lucas registrou um momento poderoso. Certo dia ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5:17, ênfase acrescentada. No entanto, Mateus registra um tempo quase impotente que aconteceu quando Jesus estava ensinando em sua cidade natal. Parece engraçado que o seu pior dia ainda era melhor do que nossos melhores dias e escandalizavam-se nele. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 57 e 58, ênfase acrescentada. Acho que você entendeu. Até mesmo Jesus experimentou diferentes períodos espirituais em sua vida e ministério. Gosto muito dos períodos de assentar, e aprecio fazer uma longa e boa caminhada na faixa do destino em períodos de frutificação, mas não posso dizer que gostei da luta livre dos períodos de ficar firme. Discernimento da armadura. Passamos bastante tempo descrevendo a guerra espiritual nas páginas deste livro. Agora voltemos à cela de Paulo e vejamos que discernimentos podemos obter através desta revelação em Efésios 6 acerca dos equipamentos de batalha dos soldados romanos. 1. Cingir vossos lombos com a verdade. Todo soldado romano usava um cinto largo, firme que colocava antes da sua armadura. O cinto segurava seus músculos abdominais e ajudava a proteger seu tronco. Implicações espirituais. A palavra para verdade nesta passagem não se refere à Bíblia, embora a essência de toda verdade seja a palavra de Deus. Esta palavra verdade significa autêntico. Muitas pessoas se escondem por trás de uma fachada, nunca permitem realmente que outros a conheçam. Como Adão e Eva cobrindo-se com folhas de figo para esconder sua vergonha, muitos crentes se vestem em realidades produzidas por homens, que são facilmente penetradas por espíritos demoníacos. Embora consigam enganar algumas pessoas com as aparências, na hora de batalhas intensas sua falta de profundidade as exporá nas intempéries. Paulo, portanto, nos exorta a sermos honestos, viver com integridade e sermos autênticos com Deus e com as pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Desonestidade é uma porta aberta que destruirá nossas vidas, principalmente durante qualquer tipo de cerco do inimigo. 2. A couraça da justiça. A couraça cobria o coração do soldado e outros órgãos vitais. Implicações espirituais. Centenas de anos atrás o homem mais sábio do mundo escreveu: sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Nosso coração é o assento de nossa alma e o estrado do nosso espírito. Quando recebemos Cristo, passamos por um transplante de coração. Jesus Cristo de boa vontade foi o doador. Nós não produzimos justiça, nós a protegemos. A justiça é parte da nossa nova natureza que recebemos como dom. Veja Romanos 5:17. O inimigo amária nos convencer de que nosso coração é perverso e nossos caminhos maus, mas o diabo é um acusador mentiroso. A justiça de Deus é a couraça da vida de todo cristão. Não se preocupe. Ele te protege. 3. Os calçados da paz. As sandálias que os soldados romanos usavam tinham travas na parte de baixo, como alguns calçados atléticos hoje. Isso dava estabilidade no combate. Chamo-as de travas da paz. Implicações espirituais. Estas travas da paz nos ajudam em tempos de guerra a permanecer conectados à nossa parte de baixo, fundação, de amor. É interessante que quando Paulo escreveu aos Romanos ele disse: "E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés." Romanos 16:20. Quando amamos os que nos odeiam e oramos pelos que nos perseguem, estendemos o evangelho da paz a um mundo destruidor e sem Deus. A humanidade é inimiga do diabo. Ele não tem amigos neste planeta. Ele trabalha duro para conseguir que as pessoas destruam umas às outras. Jesus disse: "Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra." Mateus 5:39. O Senhor não está promovendo um evangelho passivo. Pergunte aos mercadores do templo. Jesus está nos ensinando como transformar o ecossistema maligno. Por exemplo, se alguém me bater e automaticamente eu bater de volta, então estou reagindo e as pessoas ao meu redor estão externamente controlando minhas ações. Porém, se alguém me golpear e em resposta eu não bater de volta, em vez de reagir, eu quebro o ecossistema do mal e aumento o evangelho da paz. Provo que há uma força dentro de mim que é mais forte do que a força ao redor de mim. E por fim, o diabo fica sabendo que meu inimigo não é a carne e o sangue, o que em última análise derrota seus propósitos tortuosos. Quando vim fazer parte da equipe da Igreja Betel em 1998, vários bruxos participavam de nossos cultos. Um dos bruxos principais de uma assembleia de bruxos local tinha sido recentemente salvo em nossa igreja. Então as pessoas dessa assembleia vinham à nossa igreja para mexer com seu ex-líder tentando perturbar nossos cultos. Elas lançavam maldições a nós enquanto estávamos pregando. Nossos guerreiros de oração guerreavam de volta, quebrando as maldições e repreendendo os bruxos. Tudo isso continuou por mais de um ano. Às vezes, ficava um pouco horripilante. O problema principal era que nossa congregação estava assustada com nossos amigos e perdeu a paz. É claro que, quando você perde a paz, perde seu equilíbrio e a fé dá lugar ao medo. Depois de vários meses desta guerra caótica, fiquei farto. Decidi adotar uma nova estratégia. Sempre que discernia que os bruxos estavam presentes em nossa assembleia, saía do meu lugar e ia onde eles estavam assentados. Então dava um grande abraço em cada um e lhes dizia quanto os amava. Eles não sabiam exatamente o que fazer com o abraço e um pouco de amor. Isso os chocava. Eles estavam muito fortalecidos contra repreensões e maldições, mas não tinham defesa contra o amor. No curso do ano seguinte, vários deles receberam a Cristo e o restante finalmente parou de vir à igreja. O amor nunca falha. 4. O escudo da fé. Um escudo romano era feito com uma moldura de madeira e coberto com uma camada grossa de couro. Muitas vezes o couro era colocado de molho para fazê-lo à prova de fogo, para apagar os dardos inflamados do inimigo. O escudo tinha cerca de 1,5 metros de altura e 60 centímetros de largura. Isso fazia grande o bastante que um soldado podia se agachar atrás dele e proteger seu corpo inteiro. Um regimento de soldados sobrepunha seus escudos e criava um muro de fortificação contra os inimigos. Implicações espirituais. Somos chamados de crentes por uma razão. Fundamentalmente, a verdadeira guerra é travada no campo de batalha da fé. A pergunta simples, mas profunda é: em quem acreditaremos? Acreditaremos nas acusações do inimigo? Acreditaremos em nossas circunstâncias, em nossos amigos bem-intencionados ou acreditaremos em Deus? 38 vezes no Novo Testamento a frase "a fé" é usada para descrever nosso andar com Deus. Não se engane,
o reino demoníaco está aí para roubar nossa fé. A infame serpente no jardim começou sua trama tortuosa para minar o destino da humanidade com as palavras: é assim que Deus disse. Genesis 3:1. Os nomes mudaram, mas a estratégia é tão antiga quanto Adão e Eva: fazer com que as pessoas questionem as promessas de Deus em suas vidas. Fazer o que for necessário: minar, torcer, desafiar, questionar, diluir, mutilar, enfraquecer, poluir, contaminar, infectar, disputar ou atrapalhar a palavra de Deus nos corações das pessoas. Contudo, quando nos humilhamos atrás do nosso escudo da fé e recusamos acreditar em qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus e às promessas de Deus em nossa vida, extinguimos as setas inflamadas do maligno. A trama é exposta, sua armadilha é destruída e a vitória é garantida pela fé. 5. O capacete da salvação. Os romanos tinham alguns capacetes diferentes. Um era feito de couro com placas de metal costuradas. Outro era fundido de uma peça sólida de metal no formato da cabeça do guerreiro. Tem uma grande história de um soldado romano chamado Brutus Maximus, que lutou em uma violenta batalha com seu rosto totalmente coberto com uma máscara de aço. Ele não fundiu a máscara com sua própria imagem. Em vez disso, modelou-a com a imagem de seu imperador, César Augusto. Usando-a, não somente protegia seu rosto e olhos, mas dizia a seus inimigos: eu te vejo através dos olhos do meu imperador. Represento-o neste campo de batalha. Estou guerreando para sua glória. Implicações espirituais. Coisas insanas podem acontecer no calor da batalha, como observamos no livro de Neemias. O inimigo irá fazer o que for preciso para roubar nossa confiança e minar nosso relacionamento com Deus. Mas uma cabeça coberta com o capacete da salvação descansará nas águas tranquilas de uma mentalidade de reino. Paulo disse: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O profeta Isaías colocou dessa maneira: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. A maneira mais rápida de perdermos nossa paz no meio de um conflito espiritual é esquecer que nossa salvação veio das suas obras e não das nossas. Se nossa salvação fosse conquistada por meio de nossos esforços, então seria nossa decisão lutar por mantê-la. Nós não estamos lutando por nossa salvação, estamos lutando a partir da nossa salvação. Nosso capacete deve ser moldado a partir destes versículos de titânio: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Não sei dizer quantas vezes pessoas vieram a mim e disseram que não se sentiam mais salvas. A salvação não é sentimento, da mesma forma que ser humano também não é. Você pode imaginar alguém indo ao médico e dizendo: doutor, não sinto que sou mais humano. Bem, Johnny, o médico talvez respondesse: você sente como um cachorro? Talvez você tenha se tornado um cachorro. Isso é ridículo, é claro. Mas muitos cristãos fundamentam seu relacionamento com Deus nos seus sentimentos, o que também é ridículo. O diabo brinca com estas mentalidades emocionais, nos colocando em um carrossel de insegurança sem fim. Temos que sair deste carrossel com autoconfiança ou permaneceremos tontos e desorientados. Nossa confiança precisa estar enraizada na capacidade de Deus de nos redimir, não em nossa capacidade de salvarmos a nós mesmos. 6. Espada do Espírito. A espada romana era, na verdade, uma faca de 45 centímetros, de lâmina afiada nos dois lados. Era usada no combate corpo a corpo. Implicações espirituais. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, nesta passagem não se refere especificamente à Bíblia. A palavra grega aqui para palavra de Deus é rema, que a maioria dos eruditos gregos interpreta como soprada por Deus. Se Paulo estivesse simplesmente falando sobre a Bíblia sendo a espada do Espírito, teria usado de forma mais exata a palavra grega logos. Gostaria de sugerir que a palavra de Deus que usamos para julgar os pensamentos e intenções dos nossos próprios corações é uma espada diferente da que usamos para nos defender contra os ataques demoníacos. Talvez fosse mais esclarecedor ler Efésios 6:17 assim: tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a rema de Deus, e ler Hebreus 4:12 assim: pois a logos de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O escritor de Hebreus deixa claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todos os pensamentos e intenções do coração serão julgados, mas Paulo está deixando claro algo diferente em Efésios. Ele está nos dizendo que ouvir o Espírito Santo e profeticamente proclamar o que ele diz é nossa única arma de defesa na guerra espiritual. Tratamos disso anteriormente no livro, quando vimos a exortação de Paulo a Timóteo para tomar as profecias que foram proferidas sobre ele anteriormente, e com elas combater o bom combate. Veja Timóteo 1:18. A espada do Espírito, entretanto, não pode ficar limitada somente às declarações proféticas. Também incluiria qualquer coisa sobre a qual Deus soprar quando estamos em uma luta livre com os poderes demoníacos. Por exemplo, com frequência Deus sopra sobre o Logos e o transforma em rema em meio às nossas maiores batalhas. A coisa mais importante a lembrar-se aqui é que é a espada do Espírito que está sendo empunhada. Todo o nosso poder de fogo ofensivo está investido no Espírito Santo. Ele nos protege, consola, ensina e conduz a toda a verdade. Quando o caos se estabelecer em nossas vidas, precisamos permanecer perto do céu cultivando um relacionamento com o Espírito de Deus.